O programa Bom Dia Joaçaba hoje tem a alegria de receber aqui o professor Dr. Simadon. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Evandro. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui, conversarmos um pouco sobre essa matéria importante que é a educação, né? Obrigado. Professor, o senhor tem um longo currículo. Reitor da UNOESC, foi presidente da CAF, também membro do Conselho Nacional de Educação em Brasília e, por último, secretário de Estado de Educação. Uma longa experiência o senhor adquiriu nesses seus anos de trabalho na educação. Eu estou trabalhando na educação já há 52 anos. Quando eu comecei lá em Taió, no Colégio Luiz Berto, no ensino básico, depois fui para Capinzal. Em Capinzal eu trabalhei no Colégio Mater Doloro por um longo tempo. Depois vim a Joaçaba, de Joaçaba fui para Porto Alegre, fui fazer um mestrado lá, depois retornei, assumi a direção da Faculdade de Educação na época e depois o Centro de Ensino da antiga FOC, coordenei todo o processo da criação da universidade, fui seu reitor por tempo. Então o meu caminho, né, Evandro, é bem longo na educação e acho que tenho contribuído bastante. Dentro da UNOESC, esse seu trabalho de longos anos, o que o senhor mais destacaria? Eu acho que foi a criação da UNOESC, que foi o período em que nós elaboramos toda a concepção, um trabalho muito difícil até convencer na época o Conselho Estadual e depois o Conselho Federal de Educação e o Ministério da Educação para autorizar, acompanhar, credenciar uma instituição que abrange todo o oeste de Santa Catarina e que na época era criada por várias instituições pequenas. Então foi um trabalho assim muito persistente, muito difícil e entendo que foi o que assim que hoje me orgulha assim muito ter podido coordenar e contribuir pela criação dessa importante instituição, que tem sido um grande instrumento de desenvolvimento do oeste de Santa Catarina, aqui da nossa região de Joaçaba, do Vale do Rio do Peixe. E depois a contribuição como secretário com o governador Jorginho foi a criação do programa Universidade Gratuita. Sim, essa universidade gratuita possibilita muitas pessoas poderem hoje frequentar a universidade. Fala um pouquinho como é que surgiu essa ideia que o senhor acabou, junto com o Jorginho, implantando no nosso estado, sendo um modelo do Brasil. Eu entendo, né, que o programa Universidade Gratuita só existe porque o governador Jorginho sempre idealizou e sonhou com isso, ainda quando ele era deputado, né, deputado estadual. Ele sempre quis contribuir de alguma forma para auxiliar os mais necessitados a poderem realizar um curso superior. Então ele criou uma lei já quando ele era deputado, que ele ficou um período de 10 dias como governador interino, que nós apelidamos depois de Lei Jorginho, que depois era do Fundo Social, não é? E que depois foi extinta. E a possibilidade de ele criar, enquanto governador, um programa que fosse diferenciado em todo o Brasil, um instrumento fundamental, que é o programa Universidade Gratuita, que dá oportunidade aos catarinenses que mais precisam realizarem o curso que sonham. Então, e além disso, é um programa que contribui para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina, porque ele, na verdade, não é de todo gratuito, né? Ele exige contrapartida do estudante
e também das instituições, que retornam à sociedade como um serviço e como um projeto realmente de desenvolvimento para o Estado. Dentro do Estado, e a sua passagem como secretário, essa experiência junto ao governo do Estado na educação? Olha, é uma experiência que dignifica qualquer pessoa, por isso eu sou muito grato ao governador Jorginho, mas ele também ele exige, né, uma dedicação 24 horas por dia, e como toda a atividade do Estado, nem sempre a gente consegue fazer aquilo que sonha e que deseja, porque o Estado também tem suas amarras e suas regras e uma burocracia que impede muitas vezes o desejo dos governantes e dos seus assessores realizarem aquilo que às vezes a sociedade gostaria. E a experiência sua em Brasília, dentro do Conselho Nacional de Educação? Olha, o Conselho Nacional é uma experiência também extremamente gratificante. Ali você conhece todo o país. Foi uma oportunidade de você conhecer as instituições do Brasil todo. Evidentemente que eu participei da Câmara de Educação Superior, então eu estava voltado para a educação superior brasileira, mas eu pude relatar inúmeros processos e participar de diversas comissões onde ali se escreve a regulação propriamente da educação brasileira. Eu tive um mandato de 4 anos, né, que foram muito produtivos para mim, e penso que eu produzi também bastante naquelas comissões e naqueles trabalhos que eu participei na ocasião, e que me deu uma visão da educação e do Brasil todo, não é? E que poucos realmente têm essa graça de ter. Além do professor, também como advogado, o senhor retorna ao UNOESC após ter saído do trabalho junto ao governo do Estado? Agora eu estou mais aliviado, né, Evandro? Porque eu não tenho mais aquela responsabilidade que tinha como secretário, e evidente que hoje eu posso escolher, né, o trabalho que quiser, não tenho mais aquela pressão da responsabilidade da decisão. Inclusive, o próprio Jorginho me autorizou, né, a sair da secretaria em função até de recomendações médicas, e hoje eu estou trabalhando, assessorando a área jurídica da fundação mantenedora do hospital e da universidade. E aí também tem alguns pepinos bastante grandes que a área jurídica precisa acompanhar, e que com a minha experiência e as minhas relações eu posso contribuir ainda um pouco para resolver algumas questões no âmbito do direito. E falando em educação, mais uma vez, agora com a coluna no jornal Bom Dia Santa Catarina, uma coluna quinzenal que está sendo super lida, muito comentada. Isso aí eu até te agradeço muito, porque isso aí me obriga a estar acompanhando o que acontece na educação brasileira e catarinense, e eu tenho procurado escrever algumas coisas que são bem relevantes e que estão como é que se diz, na crista da onda das discussões, né? Porque, como eu tenho passado pelo Conselho Nacional, as minhas relações são ainda muito grandes em todo o país e aqui no Estado como secretário. Então, o que a gente vem escrevendo nessa coluna sobre educação é evidente aquilo que está em discussão no momento, tá? E a educação, ela sempre tem questões extremamente relevantes, que são polêmicas, que nem muita gente gosta, mas eu com a minha experiência, eu deixo ali o meu ponto de vista,
e que alguns gostam ou não gostam, né? É um ponto de vista que a gente considera relevantes. Professor, deixa o microfone da TV Bom Dia SC. Algo mais que eu quero acrescentar nesse assunto tão importante que é a educação? Olha, nós poderíamos ficar aqui discutindo muito sobre educação. Acho que o Brasil vive um momento turbulento. Nós estamos numa sociedade doente, onde a educação, mais do que nunca, ela é necessária. E a gente fala efetivamente de educação e não de ensino, porque tem muita gente doutor e é estúpido, mal educado, né? Então, o que nós tratamos hoje de educação e que a sociedade precisa é realmente da vivência de alguns valores que são fundamentais para o sucesso das pessoas e para o sucesso na vida de qualquer cidadão, que são valores que precisam ser recuperados, como os valores da disciplina na família. A família que não tem estrutura disciplinar normalmente vai provocar que nós tenhamos filhos indisciplinados, e gente indisciplinada tem dificuldade de ter sucesso. Não há quem consiga sucesso na vida sem trabalho, suor, dedicação, disciplina e não, às vezes, poucas lágrimas, né? Então, nós precisamos, a família precisa, a educação nas escolas precisam da disciplina, precisam de um novo regulamento. E nós precisamos, na sociedade, recuperar aquelas virtudes que são fundamentais do bom viver, da boa convivência, do diálogo, da compreensão, da esperança. Não é? Isso é educação, efetivamente. Não adianta você ter grandes títulos, né, se você não tem um comportamento que lhe traz a competência de você realmente se desenvolver como gente. E essa é a educação que hoje nós estamos precisando. Agradecemos ao professor Dr. Aristides Madon por ter vindo aqui no programa Bom Dia Joaçaba. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até a próxima oportunidade.